E agora nós temos um presente para vocês. Nós vamos ouvir um expert, escritor de inúmeros livros de gestão empresarial, palestrante renomado e que vem somar ao nosso mercado com o tema A Gestão de Mudanças na Prática, Pilares para a Transformação. Produção, ele já está aí? Ótimo, que bom! Bom, eu quero apresentar a todos vocês o grande Max Geringer. Bem-vindo, Max Geringer. Olá, Tiago. Olá, todo mundo. Muito obrigado por estar com a gente no Pandapé Digitalizados. E olha, eu já começo fazendo uma pergunta para você. Vamos lá. Max, qual o principal desafio de implementar mudanças nas empresas? Boa pergunta. O principal desafio, Tiago, é que nós somos contra. Aliás, quando eu falo nós, eu estou me referindo à humanidade como um todo, desde lá os tempos da antiga Mesopotâmia. Quer dizer, bastava alguém ter uma ideia para ter meia dúzia contra. E isso é porque tinha pouca gente no mundo naquela época. Hoje você tem meia dúzia de milhares contra. O que nós aprendemos com a história é que o mundo foi evoluindo porque algumas pessoas eram teimosas o suficiente, ou inteligentes o suficiente, ou eram geniais e conseguiam fazer coisas novas contra a vontade de todo mundo. Passava um tempinho, aí a opinião geral mudava. Depois de se acostumar com o novo fato, com o novo processo, dava a impressão que, puxa vida, isso sempre existiu, aliás, foi fácil de inventar, eu não sei como é que a gente vivia antes disso. A gente pode perguntar isso para quem tem menos de 20 anos hoje, dizer assim, olha, quando você nasceu, a internet era incipiente, não tinha rede social, né? Não tinha telefone celular. A pessoa, não, como é que vocês viviam antes disso? Eu falei, bom, aí tem que explicar direitinho, que quando você vive num mundo onde todo mundo faz a mesma coisa do mesmo jeito, você não está pensando, puxa, mas está faltando inventar um monte de coisa. Como hoje, né? Nós olhamos e falamos, puxa, quanta coisa interessante, nova nós temos, mas daqui a 10 anos, quem olhar para trás para 2021 vai dizer, pô, aquele povo era meio atrasadinho, né? Um monte de coisa que eles podiam ter feito e não fizeram. Eu queria dar uma pequena recapitulada nesse tipo de inovação, invenção, novidade que eu estou falando. Eu tenho um dos hábitos estranhos, eu coleciono revistas que tem o artigo de capa As Profissões do Futuro. Eu tenho desde a década de 1970. E como eu trabalhei em revistas, né, em editoras grandes, a Abril e a Globo, conversava muito com o pessoal, e uma história interessante é que toda vez que a gente vê uma capa de uma revista semanal, embora hoje elas estejam quase acabando, mas quando a gente via, né, quando elas eram indispensáveis, então tinha lá uma reportagem assim, ovo faz bem ou faz mal? Tinha uma outra que dizia, vitaminas, quais são as novidades para a sua saúde e para o seu bem-estar? Uma terceira era, quem era o homem Jesus? Quem era ele realmente? O que isso significava? Significava que naquela semana não tinha acontecido nada de interessante para botar na capa da revista. E essas reportagens já estavam prontas há bastante tempo, exatamente para encaixar numa falta. Era a contingência que existia. Eu mencionei 3. A quarta era As Profissões do Futuro. Então tinha uma enorme reportagem, um monte de gente falando o que você pode estudar, o que vai garantir que você vai ser um profissional bem-sucedido. O interessante dessas revistas é que, para mim, há uma diferença fundamental entre o que é profissão do futuro e o que é profissão que vai te dar futuro, que são duas coisas diferentes. Profissão que vai dar futuro a quem opta por um curso, por uma faculdade, é aquela que vai gerar, quando eu me formar, mais empregos no Brasil do que o número de formandos. Se eu opto por uma coisa que forma, por exemplo, 5.000 pessoas por ano, mas abre 500 vagas por ano, aquela não é uma profissão do futuro. Então,
Praticamente todas as revistas que eu tenho, se eu olho hoje, algumas parecem piada, que sugeriram profissões que absolutamente hoje não empregam mais que 50 pessoas no Brasil inteiro. Era uma profissão do futuro, sem dúvida, mas não era uma profissão para todo mundo. Agora, se a gente voltar lá para 1900 e alguma coisa, 60 por aí, eu acho que duas profissões de fato, ou duas funções, ou duas áreas, de fato a gente pode chamar de do futuro. Uma foi tecnologia da informação. Está faltando gente no mercado e todo mundo que está nos vendo que é de recursos humanos sabe que é duro achar pessoal de tecnologia da informação. É duro, é duro. Por quê? Porque eles têm uma facilidade enorme de arrumar outro emprego se esse aqui não der certo. A outra foi recursos humanos. Eu me lembro, quando a empresa onde eu trabalhava, eu sou do interior de São Paulo, então as novidades na época demoravam um pouco mais para chegar no interior, e um dia eu trabalhava na fábrica, né, apontador de produção, e um dia chamaram a gente lá, era uma empresa moderna, né, quando tinha uma novidade chamava todos os operários, tudo para escutar o que estava acontecendo, e alguém falou, vamos implantar uma área que chama recursos humanos. E explicou aquela coisa, né? A gente sabe como é que é, né? A gente trabalhava em fábrica, não era assim, muito versado, né? Em termos assim que o pessoal da alta cúpula falava. E eu me lembro que quando a reunião terminou, nós batemos as palmas protocolares de sempre lá para o pessoal. E quando nós tentamos entender o que a gente tinha ouvido, um colega conversando com uma das pessoas que fez a apresentação, o colega falou assim, finalmente uma área que vai defender o empregado. E a pessoa falou, não, isso é o sindicato. Recursos humanos defende a empresa, é uma área da empresa que se reporta à empresa. Recursos humanos tem que pensar o que ela pode fazer em relação a pessoas para que a empresa funcione cada vez melhor. Então, se você tem um problema sério aí, que precisa de advogado, é o sindicato. Né? Agora, recursos humanos existem para o resto. Mas aí nós perguntamos, mas o que vai fazer? Porque a gente conhecia a famosa seção pessoal, onde a importância das pessoas que trabalhavam ali atrás das mesas era diretamente proporcional ao número de carimbos que elas tinham em cima da mesa. Então, tinha lá um lá com 20 carimbos, aquele lá podia carimbar uma imensa quantidade de documentos, né? E nós somos aos poucos nos acostumando com pessoas que nós não estávamos acostumadas a ver na empresa, ingressando e assumindo funções. Eu me lembro que a primeira foi assistente social, a gente não tinha. Ela fez parte da área de recursos humanos, mas depois veio tudo o que recursos humanos pode trazer para a empresa. Mas eu acho que nós levamos mais ou menos 2 anos para entender, de fato, o que podia acontecer com recursos humanos, que é uma área muito diferente de qualquer outra, porque não importa a formação da pessoa, a formação acadêmica de quem vai trabalhar em recursos humanos. Um médico pode trabalhar, um engenheiro, psicólogo, pedagogo, matemático. Eu na minha experiência corporativa, acho que eu trabalhei com gente que tinha umas 15 profissões diferentes ou formações diferentes. Um deles era microbiologista. Eu falei, o que você está fazendo em recursos humanos? Ele falou, eu gosto de gente. Eu falei, bom, então é você mesmo. Não. Então, essas são as duas áreas. Então, para quem é de recursos humanos e está nos ouvindo, sim, você está no lugar certo, ou como funcionário de uma empresa, ou como autônomo, ou como gestor da sua própria empresa, como empresário. Então, tranquilo. Por outro lado, eu passei por experiências de ver ideias brotando e todo mundo dizer, mas isso é uma maravilha, que beleza, isso vai mudar o mundo. No fim dos anos 70, comecinho dos 80, a grande moda era o Círculo de Controle de Qualidade, o CCQ. Se juntava grupos de funcionários durante o expediente, eles discutiam e apresentavam pequenas ideias ou pequenos projetos que podiam ser implantados, alguns custavam, outros eram de graça, é óbvio que a empresa preferia os que eram de graça, e toda a empresa começou a formar grupos de CCQ, era uma loucura, né? Todo mundo se integrava e dava palpite e tudo. Aí quando eu já estava mais ou menos me acostumando com a ideia que CCQ ia mudar a cara das empresas,
para ver como é que a produção caminhava, o que a gente podia eliminar, porque tinha um gargalozinho lá que atrapalhava o resto e que precisava ficar esperando. Então a gente economizava tempo. Com o just-in-time a gente economizava dinheiro. Né? Então, aí quando estava tudo maravilhosamente bem, né? Começo dos anos 80, comecinho dos 90, o que acontece? Reengenharia. Reengenharia, um livro que o americano escreveu, era derruba tudo e começa de novo. Ou, didaticamente, reestruturação geral de processos. Então, aí vamos começar a pensar em cada uma das coisas que a gente faz para ver se aquilo realmente é necessário, não é necessário, o que não é necessário a gente corta. Então, obviamente, né, passamos um tempo danado revendo tudo que a gente fazia, esquecemos do Kanban, do Just-in-Time, do CCQ, e aí a gente estava se acostumando com a reengenharia, ou tentando se adaptar aos princípios dela, quando apareceu o downsizing, que era reduza o pessoal ao mínimo indispensável. Então, agora fazemos processos, agora vamos ver gente, quem não é necessário. Aí um bando foi dispensado. Eu me lembro que saiu gente para burro das empresas porque descobriram que não era necessário. Uma coisa que eu ouvi, acho que no meu primeiro emprego, não existe nas empresas um organograma onde você tem uma pessoa subordinada a uma pessoa. Um dos dois está demais. E o downsizing, eu me lembro que fez exatamente isso. Eliminou camadas inteiras do organograma, porque você tinha lá o gerente adjunto, o gerente principal e aqui embaixo o supervisor. Bom, dá para o supervisor se reportar diretamente ao gerente? Claro, então acaba com todos os gerentes adjuntos. Aí veio o Seis Sigma. E nesse processo todo, recursos humanos se envolvia barbaramente, porque cada um desses processos gerava discussão, reclamação, choradeira. Então, planos precisavam ser implementados, funções precisavam ser revistas, avaliações de pessoal, no caso do downsizing, para ver quem fica e quem não fica. Então, eu na minha carreira executiva, eu passei a maior parte do meu tempo vendo mudanças acontecerem e, de repente, 2 ou 3 anos depois, alguém dizer, olha, não era bem isso. Eu acho que o caso mais típico foi o da reengenharia, porque o autor do livro Reengenharia, 3 anos depois, escreveu um outro livro que chamava Reengenharia, onde ele disse que alguma coisa que ele tinha dito no primeiro livro realmente estava um pouco exagerada e não funcionava. Eu falei, pô, nós perdemos horas, fins de semanas fazendo isso. Bom, espera um pouco, né? Da próxima vez vamos pensar um pouquinho melhor. Então, as mudanças caminham mais ou menos assim. Alguém tem uma ideia, um grupo se coloca contra. Né? Então, é preciso desenvolver a ideia, é preciso explicar, é preciso convencer, é preciso ter uma empatia natural com as outras, empatia sempre com as outras pessoas, né? Ter uma empatia natural para se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender o que ela está entendendo e falar numa linguagem que ela aceita. Então, nesse caso, eu estou vendendo um projeto, alguém é contra, eu preciso me colocar no lugar de quem é contra, pensar com a cabeça dele. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje uma era digital que vem se acelerando desde 1990. Ela tem 3 pilares principais. Em 1990, chega ao Brasil o celular, o telefone celular, a grande novidade do ano de 1990, no Rio de Janeiro, alguns meses depois, 6 meses depois em Brasília, no fim do ano em São Paulo, foi se expandindo para o Brasil inteiro. Então, foi uma loucura, foi uma loucura. Então, todo mundo que sabe o que é celular hoje, duvido que tenha alguém que não saiba, deve dizer, e não estava lá para saber, né? Deve dizer, puxa, quando apareceu, aí eu aposto que soltaram fogos, teve desfile. Eu falei, não aconteceu nada disso. O celular demorou uns 4, 5 anos para dar certo. Primeiro porque a gente não tinha a infraestrutura suficiente para ele dar certo. Quer dizer, quem estava andando de carro, por exemplo, né? Se conseguisse completar a ligação, tinha que encostar o carro para falar dali mesmo. Porque se andasse 1 quilômetro ou entrasse num túnel, a ligação caía. Então, foi preciso fazer a infraestrutura funcionar. Aí alguém pergunta, por que a infraestrutura não estava pronta quando o celular chegou?
Esse é um dos problemas quando a gente implementa qualquer coisa em uma empresa. Nós, ou por otimismo, ou por pressa, ou porque nós queremos bônus esse ano e não o ano que vem, nós fazemos e, como bons brasileiros, nós dizemos, qualquer coisa que aconteça, na hora a gente vê, mas no fim vai dar certo. São frases como essa que às vezes atrapalham barbaramente as mudanças. O segundo grande salto tecnológico, obviamente, foi a chegada da internet. Então, em 1995, a gente tinha internet. Agora com a internet, todo mundo entendeu. Não, ninguém entendeu nada. Até 1995, nós não tínhamos a internet comercial, ou .com.br. A gente tinha a internet dos pesquisadores, dos cientistas, dos professores universitários. Quando a internet chegou, de novo, a gente não tinha potência, dependendo da cidade em que a gente morava, a gente nem tinha internet, o texto aparecia na tela, vagaroso, uma linha de cada vez em letra verde, num fundo preto, não tinha foto, obviamente não tinha vídeo, nada se movimentava na tela, não havia ainda uma possibilidade clara de se comunicar como nós fazemos hoje. E lá por 1999 a coisa realmente começou a funcionar. Demorou 4 anos para a internet comercial no Brasil realmente dar certo. Aí veio, no começo do ano 2000, acho que 2002 no Brasil, o primeiro serviço de busca que realmente nos ajudava a achar alguma coisa, que é o Google. A gente tinha um monte de serviço de busca antes, mas a gente digitava uma palavra, aparecia uma salada enorme de coisas, e tinha que ir baixando a tela até encontrar o que a gente queria. Então, o que a gente chama hoje, provavelmente, de inteligência artificial e não chamava naquele tempo, é mais ou menos o que a gente vê quando faz uma busca. Você digita uma palavra errada, os sistemas assim, mané, não era isso que você estava querendo dizer, você errou aí, né? E dá a resposta que a gente quer, mas não do jeito que a gente escreveu. Maravilhoso. As redes sociais permitiram, nesse século que nós estamos vivendo, que cada ser humano, em qualquer lugar do mundo, com acesso à internet, pudesse ter uma voz, pudesse se manifestar, pudesse formar grupos e, através desses grupos, fazer reivindicações. Isso, para mim, é o grande milagre tecnológico do século XX. Isso que nós estamos fazendo exatamente agora, de eu estar conversando aqui, um monte de gente está sintonizado, está vendo, há 10 anos não era possível. A gente não tinha ainda a tecnologia para fazer isso. As redes sociais, elas são uma maravilha quando bem usadas e uma desgraça total quando são mal usadas. Nós perdemos tempo, às vezes nós perdemos amigos, porque começamos a discutir coisas que não precisam ser discutidas numa rede social, arruma inimigo, todo esse tipo de coisa, né? Agora, para mim, é uma vantagem. Para as empresas e para recursos humanos, eu não sei bem qual foi o verdadeiro impacto, porque desde o começo do século nós estamos convivendo com uma nova geração que, primeiro, ao contrário de todas as gerações que vieram antes, bem antes, desde o século XVII, né, não é uma geração que aos 14, 15 anos de idade está pensando, puxa vida, eu vou estudar, vou conseguir um emprego, carteira assinada, vou ter benefícios, vou ter assistência médica, e um dia eu vou me aposentar. Na cabeça desses jovens eu vou fazer alguma coisa para mim mesmo. Então, profissões que absolutamente não existiam há 20 anos, agora está uma loucura, né? Quer dizer, youtuber, esse pessoal está ganhando um monte de dinheiro, DJ, influencer, aplicador em Bitcoin. Tudo isso foi proporcionado pelo que a tecnologia nos deu. No caso de empresas, é a digitalização. É eu sair do trabalho manual, sabe, da perda de tempo, de ter que levantar para ir não sei aonde falar com não sei quem, ou de levar um documento não sei aonde, de esperar um tempão até que as coisas aconteçam. Então, as empresas começaram a se digitalizar. Todas estão digitalizadas, depende do que a gente entende por todas.
No Brasil, nós temos atualmente, o Sebrae de vez em quando divulga esses números, eles estão sempre aumentando, mas nós temos perto de 7 milhões de micro, pequenas, médias, grandes e enormes empresas, sendo que, obviamente, a maioria está entre micro e pequenas empresas, né? Dos 7 milhões, provavelmente 6 milhões e alguma coisa estão nessa faixa. Eu não acredito que essas empresas se digitalizaram, né? O que elas podem ter feito, e muitas delas fizeram, nós estamos vendo isso, é que durante a pandemia, quem atendia pessoalmente passou a usar o delivery. Então, é um passo de digitalização muito mais forçado pela necessidade, pela sobrevivência do negócio, do que propriamente por alguém que pensou, puxa, tem uma ideia maravilhosa, né? Vou criar um sistema ou baixar um aplicativo que me permita fazer esse tipo de entrega, sem eu precisar conversar com o cliente, ele já escolhe o que ele quer, vale para um monte de coisas, todos nós estamos usando, né? Então, é a digitalização forçada. Eu vejo isso como positivo, porque ao ter uma primeira experiência bem-sucedida, né, a pessoa começa a pensar, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? E certamente tem um monte de coisas que ela tem condições de fazer. Então, nós estamos lidando, como eu estava dizendo, com uma geração que pensa diferente. Né? Uma geração que fala assim, eu quero ser autônomo, eu quero ter meu próprio negócio, ou eu não quero ter negócio nenhum, vou viver de postar vídeo, de ser influencer ou alguma coisa assim, porque isso realmente dá dinheiro. Né? A gente sabe que dá. Né? Então, parte do trabalho de recursos humanos é recrutar as pessoas certas. Então, vai dizer, mas isso não é assim desde o tempo da sessão pessoal? Eu falei, não tem dúvida nenhuma que é. Só que no tempo da sessão pessoal, todo mundo era a pessoa certa. O pessoal estava desesperado para conseguir um emprego e tinha a intenção de permanecer nele até a aposentadoria. Agora, nós não temos mais essa situação. Então, ao recrutar uma pessoa que não está querendo ficar na empresa, talvez tenha uma pilha de diploma, tenha experiência, ou seja o que for, nós estamos comprometendo a empresa, porque essa pessoa cedo ou tarde vai sair. E aí nós vamos ter que começar o processo tudo de novo, que é custoso, né, para contratar uma outra pessoa que seja a pessoa certa. Então, de certa forma, as perguntas que a gente faz em entrevistas estão mudando um pouco. Eu lembro da fala, como é que você se vê daqui a 5 anos? Quantas pessoas você já dispensou na vida? Tem uma sequência de perguntas e muita gente, incluindo eu mesmo, né, já botava na rádio, na televisão, no jornal, na revista, né? Essas são as respostas que você tem que dar para essas 10 perguntas, porque com certeza é o que te vão perguntar. E você, ao responder, você não precisa necessariamente acreditar no que você está falando, mas você precisa convencer quem está ouvindo de que você acredita naquilo. Um exemplo óbvio que eu sempre dava é: você gosta de trabalhar em equipe? Resposta: sim, sem dúvida. Aliás, desde que eu estudava no ensino fundamental, eu gostava de trabalhar em equipe, fazer desenho todo mundo junto, fazer trabalho todo mundo junto. Se perguntar para 100 pessoas se elas gostam mesmo de trabalhar em equipe, acho que 80 vão dizer, não, eu prefiro trabalhar sozinho. Me dá tempo, sabe, que cada um tem a sua própria velocidade. A maioria consegue trabalhar melhor se concentrando sozinho naquilo que faz. Mas tá bom, se é isso que a empresa quer, isso é o que eu quero também. Então, mudamos um pouco o processo. Eu conversei há alguns anos, acho que 4, 5 anos, eu conversava com um empresário, dono de um monte de franquias de lojas no Brasil, e lojas próprias de moda. E ele tinha um problema que a maioria do pessoal durava 1 ano na empresa. Ele falou para mim, Max, nós estamos fazendo aqui, por isso que eu estava lá com ele, né? Estamos fazendo aqui uma convenção de vendedores, né? Nós temos vendedoras, na verdade, temos perto de 700, 800 mulheres que trabalham para a gente no Brasil, com vendedor, em loja, administração. E ele falou, na convenção do ano passado, dessas 700, 600 não estavam. E das 700 que estão, 600 não vão estar o ano que vem. Ele falou, o que eu faço para reter talentos? Eu falei, eu não sei. Eu não sei se isso se aplica a você, e eu já estou começando a
pensar que isso talvez não se aplique para muitas empresas que acreditavam nisso. Falei, o que você tem que fazer é paga um salário acima da média do mercado. Ele falou, aí eu quebro. Eu falei, óbvio que você já pensou nisso. Então, eu fui dando para ele exemplos do que ele poderia fazer, paga curso de Lean. Mas eu não posso. Eu falei, então faz o seguinte, admita que as pessoas vão sair. Crie um processo de seleção que você previamente seleciona as pessoas indicadas para ocupar a posição. A tecnologia hoje lhe permite se comunicar com elas frequentemente, então manda um zap, se ainda está disponível, olha, quem sabe vai aparecer uma vaga. Quer dizer, sempre deixar a pessoa esperando que a vaga apareça e ao mesmo tempo deixar a empresa sabendo que a pessoa está disponível. Aí tem que ter um programa de integração, quando a nova pessoa começa a trabalhar, que não dura 15 minutos. Explico o absolutamente necessário para ela ir para o posto de trabalho e começar a produzir para a empresa. Eu conheço programa de integração, eu fazia isso em empresas, né? Que começava em 1874. Eu falei, nossa, mas estou perdendo dinheiro. O cara vai passar 3 dias, aí sai andando pela empresa inteira, é apresentado para todo mundo, inclusive para 80%, 90% que ele nunca ia encontrar na vida, nem depender daquelas pessoas para o trabalho dele. Então, eu disse isso para ele. Ele me escreveu, meses depois, dizendo, Marcos, realmente fizemos isso. Quer dizer, nós tiramos da cabeça um negócio de que se as pessoas saem, a culpa é nossa. As pessoas saem porque saem, elas saem porque encontraram uma coisa melhor. E nós temos que incentivá-las, na verdade, a fazer isso. Você encontrou algo melhor, vá. Mas deixa, antes de você sair, te explicar uma coisa. Se você sair só porque vai ganhar 5% a mais, provavelmente você vai ter um problema. Você pode ir para uma empresa que não tem um ambiente igual a nossa, que não dá oportunidades de carreira igual a nossa. Então, é preciso ter esse papo, mas entender ao mesmo tempo que nós temos uma geração que não está tão ligada na carteira assinada, no trabalho formal, como gerações que passaram antes. Para mim, esse é um grande desafio, na verdade, da área de recursos humanos. Quer dizer, o evento que nós estamos fazendo do InfoJobs é exatamente para isso. Nós temos que arrumar cada vez mais maneiras de encontrar a pessoa certa, a pessoa que nós queremos. Então, nós temos que fazer, no processo de pré-seleção e depois nas entrevistas, exatamente essas perguntas. Porque ainda existem, e não são poucas, pessoas jovens que foram criadas por famílias mais tradicionais. O pai se aposentou, o avô se aposentou, o bisavô se aposentou, está todo mundo feliz, né? Se aposentou em boas funções, então conseguiu juntar um dinheirinho, e o filho segue aquilo. Então, a geração mais rebelde não vai seguir. Então, o que a gente tem que fazer em empresas? A gente tem que falar para a geração mais rebelde, vai ser youtuber. Aqui nós temos um trabalho que, infelizmente, se você tinha esperanças de que algo acontecesse, tipo um aumento de salário ou uma promoção em menos de 6 meses, eu lhe antecipo que não vai. Não vai acontecer. Porque a velocidade que você está pensando é muito diferente da velocidade que a empresa pode agir. Infelizmente, se você tinha esperanças de que algo acontecesse, tipo um aumento de salário ou uma promoção em menos de 6 meses, não vai acontecer. Porque a velocidade que você está pensando é muito diferente da velocidade que a empresa pode agir. Nós não podemos promover 2/3 do nosso quadro a cada 6 meses. Não faz sentido nenhum, administrativamente, fazer uma coisa dessa. Eu durante um bom tempo da minha carreira, eu ocupei posições de diretoria, presidência de empresas. Eu sempre, como todo mundo, né, quando eu estava naquela escala, a famosa escala hierárquica, que ou você tem um crachá ou ninguém sabe o teu nome, né? A gente entre colegas ficava discutindo assim, se eu fosse diretor ou se eu fosse presidente, né? Então é muito fácil dizer isso. É muito fácil. Ou se eu fosse da área de recursos humanos, né, também é fácil. Agora vai lá para ver se é fácil. Então, quando a gente chega a diretor, a gente começa a perceber que não era fácil. Quando chega a presidente, também não. Quer dizer, não é Deus.
Quer dizer, é alguém que continua dependendo de todo um sistema para funcionar. Mas tem uma vantagem de ser diretor, a gente tem mais tempo livre, né? Mas como a gente foi subindo degrau por degrau e foi entendendo muito bem a empresa, não é bom dar a impressão que a gente tem muito tempo livre. Então, o que a gente faz? Preenche o tempo. Como? Convocando reuniões, né? Basicamente. Então, fica todo mundo conversando, troca ideia, fala, vamos continuar amanhã porque não deu para completar a pauta do dia, né? Mas eu aproveitava, eu não gosto de reuniões, eu nunca gostei, nem quando participava, nem quando comandava, né? Eu aproveitava meu tempo, a gente tinha uma organização presente no Brasil inteiro, em 200 cidades do Brasil. Eu gostava de entrevistar pessoas, qualquer que fosse a área, mesmo quando eu era diretor não da área, o pessoal, mas conversa lá, né? Precisa de 2, você é um que vai entrevistar. E eu dizia para todo mundo que entrava na empresa o seguinte: nós não estamos lhe contratando para ser um sucesso na vida. Nós estamos lhe contratando porque existe um trabalho a ser feito e alguém precisa fazer esse trabalho. Se você vai ser um sucesso na vida, depende de como você faz o trabalho. Agora, você pode ser bom num monte de coisas, mas nós estamos te pagando para fazer uma. Nós vamos primeiro te avaliar pelo que nós estamos lhe pagando. Você pode ser um bom orador, pode ser um bom churrasqueiro, pode tocar viola melhor que todo mundo, mas se nós estamos te contratando como auxiliar de contabilidade, é ali mesmo. Se você não for bom, nós vamos colocar alguém que é melhor no seu lugar. Isso está claro para você? A pessoa, não, está muito claro. Eu falei, bom, porque em algum momento isso vai lhe ser lembrado. A segunda coisa é, nós não podemos mais prometer que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos vai acontecer alguma coisa. Era o que chamava plano de carreira. Então, nós estamos contratando, daqui a 2 anos você vai ser encarregado de alguma coisa. Hoje, o que nós fazemos em empresas, principalmente nas empresas maiores, as empresas que têm ações na bolsa, que precisam mostrar resultado, precisam ser extremamente ágeis, precisam ser extremamente cuidadosas com a concorrência, precisam ter os melhores profissionais do mercado trabalhando nela. O que a gente faz é, escuta, se você for bom, você vai ser promovido. Agora, não adianta a gente dizer que vai ser daqui a 1 ano, porque se daqui a 3 meses entrar alguém que é muito melhor do que você, quem vai ser promovido é ele. Falei, então, resultados. E isso é o que nós esperamos. Mostre com consistência resultados melhores que os objetivos, que as metas que são traçadas, e você certamente será promovido. Eu não conheço nenhuma empresa, apesar das reclamações que a gente ouve, que fica ignorando os que são bons e prestigiando os que são ruins. Ao responder perguntas na rádio, sempre tinha uma dessa. Não, tem um pessoal pior que eu, mas eles são promovidos e eu não sou. Não é verdade, você não está sendo promovido por algum motivo. Se você não sabe qual é, vá perguntar. Então, essa camada da população, eu acredito que ela seja muito grande, que está interessada no emprego, para ficar nele e não para sair dele. O que nós podemos fazer por esse pessoal é algo que eu costumava fazer. Quando alguém me dizia, olha, Max, nós temos esse cargo, ou essa função, essa vaga em aberto, e para ela nós precisamos de alguém que tenha o curso técnico, né? Mas, apareceu gente com diploma de curso superior, alguns até com pós-graduação, tem um com MBA, e eles aceitam ganhar o que a gente pagaria para o técnico. E eu dizia, então não contrata. Se nós vamos contratar alguém com tudo isso para pôr no lugar de um técnico, a hora que aparecer uma vaga à altura de tudo, esse monte de canudo que ele tem, ele vai embora. Eu dizia, contrate o técnico. E talvez contrate alguém que está 10, 20% abaixo do que nós precisamos. Porque a hora que essa pessoa entra, a gente imediatamente paga um curso de aperfeiçoamento para ela. Depois nós vamos pagar outro curso. E depois nós vamos pagar um curso de inglês, mesmo que ela não precise de inglês. Aí ela vai dizer para todo mundo que é a melhor propaganda que pode existir para qualquer empresa, vai falar para todo mundo, amigos, vizinhos, colegas, né? Eu trabalho na melhor empresa do mundo, você não acredita, eu estou lá 6 meses, já fiz 2 cursos, agora vou fazer inglês.
Então, aí nós estamos retendo pessoas, dando a elas algo que vai ser importante para elas e para a empresa. Aí está recursos humanos, como eu disse no começo. O que é bom para o funcionário? E como a empresa vai se beneficiar daquilo? Então, basicamente, nós vivemos talvez um momento em que nós estamos inventando palavras novas, dando a impressão que descobrimos a América novamente. Eu queria, uma que eu sempre gosto de mencionar é soft skills, né? Que todo mundo está falando de soft skills. Eu acredito que o pessoal do recursos humanos saiba, soft skills tem um conceito que tem mais ou menos 50 anos. Ele foi criado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, acho que no fim da começo da década de 60, para militares, porque eles achavam que não adianta um camarada muito bem treinado para apertar o gatilho, mas não sabe conviver com pessoas, né? Não tem interação, esse tipo de coisa. Então isso ficou restrito às Forças Armadas. Então, mas já não é novo, soft skills, com esse mesmo nome. Aí, em 1995, o Daniel Goleman escreve o famoso livro dele, Inteligência Emocional, ele não para empresas, mas para a vida, mas para recursos humanos, caiu matando. Porque era exatamente o que a gente precisava. Soft skills, inteligência emocional, é isso. Então, é preciso ter muito mais do que o simples conhecimento técnico para ter uma carreira bem-sucedida. E eu procurei, no começo, quando nós começamos a falar de soft skills, quais eram os soft skills? Então, era gestão do tempo, networking, trabalho em equipe, pensamento criativo e resolução de conflitos. Alguns foram acrescentados depois, ética, flexibilidade, capacidade de negociação, resiliência, etc. Gente, alguém não tinha ouvido falar nisso antes de aparecer o soft skills? Isso é exatamente o que nós sempre procuramos nas pessoas. Mas a gente fala, bom, mas se a gente embrulhar isso de uma maneira diferente, que é o que marketing faz nas empresas, nova embalagem, né? Aí as pessoas escrevem, pô, o produto ficou mais saboroso. Não, o produto é o mesmo, a embalagem é que mudou. Mas criamos aí propósito, por exemplo, você tem que ter um propósito para a sua vida, que a empresa vai te ajudar a desenvolver. Eu acho que todo mundo tinha um propósito quando começou a trabalhar, né? Eu tinha um. Quando eu tinha, acho que 12 ou 13 anos de idade, meus pais me falaram, você vai trabalhar para ajudar em casa. Então, era um tremendo de um propósito. Eu passava a ser uma pessoa importante para a minha família porque estava contribuindo. Aí mais alguém vai dizer, mas Max, você não tinha assim interesse naquela época em ajudar a ecologia, né? Eu falei, não, nem um pouco. Eu queria que a minha família continuasse, né, a poder comprar o queijinho, o feijão e o arroz, né? Que quando tem comida não tem briga, né? Então talvez nós estamos pensando pequeno. A verdade é que não são todas as empresas que dão esse tipo de possibilidade. Lembrem que eu disse, nós temos 7 milhões de empresas no Brasil, das quais talvez 100 mil tenham um tamanho suficiente para ter programas de responsabilidade social e outras coisas. E eu diria que dessas 100 mil, talvez umas 10 mil estão fazendo isso. Agora, nós temos 70 milhões de empregados, nós temos 15 milhões de desempregados e nós temos aí entre 500 mil e 1 milhão de jovens entrando no mercado de trabalho todo ano à procura de emprego. O que significa isso? Que nós podemos, desse pessoal, sacar aquele que vai ter futuro na nossa empresa e vai ajudar no futuro da nossa empresa. A digitalização não é uma opção. Realmente não é uma opção, é uma obrigação. Nós já vimos que ela é necessária. Porém, ela não necessariamente precisa ser feita de uma vez só. Eu começo com uma coisa, deu certo, com o delivery, por exemplo, e vou partindo aos poucos. Às vezes a gente quer que algo funcione de uma vez ao mesmo tempo no país inteiro, em todos os lugares. O Brasil nunca foi assim e nunca será. Nossa obrigação é sempre incentivar quem ainda não fez nada a dar um pouco de atenção ao assunto. Né? Divulgar, né, em palestras, em posts, né, que há uma necessidade que vai ser útil para todas as empresas, há aplicativos e plataformas maravilhosas
que podem ser muito bem utilizadas, que vão economizar tempo, que vão economizar dinheiro, que vão ajudar, caso o InfoJobs, na contratação. E aí sim, quando um faz pequeno, ele conta para o outro, e aí o outro também faz e o outro também faz. Nós vamos demorar, talvez, para chegar com, se a gente considerar os 7 milhões de empresas, né, chegar a 80% de empresas que estão digitalizadas, ou pelo menos grandemente digitalizadas no Brasil. Vamos demorar bastante, mas isso vai acontecer gradativamente e cabe a nós ajudar, apoiar e incentivar. Eu passo de volta agora para o Tiago, que deve ter coisas muito inteligentes para dizer. Que maravilha, Max. Muito obrigado. Sua participação é um presente para nós. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza de que trouxe luz para a transformação do RH e para todos que estamos assistindo agora. Mas olha, pessoal, como vimos na apresentação do Max, o mercado corporativo se transforma a todo momento e vocês, profissionais de RH, principalmente, precisam estar atentos a essas mudanças. Afinal, elas refletem na forma como lidamos com as pessoas e, claro, no desenvolvimento das empresas. Mas, Max, olha só, a gente separou aqui mais 2 perguntas complementares da sua apresentação, todo esse conhecimento incrível que você compartilhou com a gente. Vamos lá, então? Vamos. Muito bem. Então, vamos lá, vamos à primeira. Hoje em dia, ainda podemos considerar que há setores mais conservadores quanto à transformação, e o que eles deixam de ganhar por isso? Eu diria que a resposta mais óbvia, Tiago, o que eles deixam de ganhar com isso é o futuro. Essa é a resposta mais óbvia. Como eu disse um pouco antes, às vezes a pessoa tem a vontade, mas não tem o dinheiro para fazer a transformação. Né? Às vezes ela tem o dinheiro, mas não tem a vontade. Às vezes é uma empresa familiar, de longa data, que está acostumada com um tipo de administração e que não vê necessidade de fazer alguma coisa imediatamente. Também há empresas, eu conheço algumas, que dizem o seguinte: pô, o pessoal está fazendo umas coisas diferentes, vamos esperar para ver se dá certo. Uma coisa muito importante que eu aprendi na vida é que nem toda mudança é necessária. Não é porque tem gente fazendo que eu preciso fazer. Eu preciso conhecer a minha empresa, meu produto, meus clientes, meus concorrentes. Eu preciso fazer essa avaliação para ver qual é o momento que eu preciso fazer uma mudança, porque como eu disse lá no comecinho, toda vez que eu faço uma, eu assusto meia dúzia, preocupo outra meia dúzia, preciso explicar para todo mundo o que está acontecendo, quando eu posso fazer isso dentro de um período de tempo um pouco maior. Né? Então, é muito importante. Eu cito a concorrência, porque para mim a concorrência é um caso sério. Concorrência é um caso sério. Como eu sempre dizia lá nas empresas que eu trabalhava, eu falei, concorrência é o seguinte, né? É alguém que tem um produto pior que o nosso, uma equipe pior que a nossa, propaganda pior que a nossa, marketing pior que o nosso, e por algum motivo está faturando mais que nós. Então, enquanto a gente fica falando o nosso concorrente é ruim, vendo tudo que ele faz de errado, é muito bom dar uma olhada no que ele está fazendo de certo e de diferente. A última coisa que eu quero é que o meu principal concorrente faça alguma coisa que eu poderia ter feito, que eu tinha recursos para fazer, tinha as pessoas para fazer e fiquei na moita. Então, para mim, essa é a principal coisa. A outra que eu acho importante é que toda vez que a gente faz algum tipo de mudança, algum tipo de transformação numa empresa, que a empresa tem que ter um plano B, né? Um plano caso não dê certo, ou caso não funcione como a gente esperava que iria funcionar. Ser otimista demais quando nós estamos fazendo alguma coisa que nós nunca fizemos, mesmo que alguns já tenham feito, outras empresas diferentes da nossa, né? Ser otimista e achar que vai dar certo é o que quebra a microempresa no Brasil. Todo mundo abre a empresa pensando que vai ter lucro no primeiro mês. Como não tem, demora 6 meses para começar a dar alguma lucratividade,
não tem recursos, né? Não tem uma base ainda para se sustentar dando prejuízo, tem que deixar o negócio. Em empresa grande, isso também acontece. Empresa média, isso também acontece. Então, quanto vai custar a mudança? Se não der certo, o que nós vamos fazer? Então, já começa a pensar nisso. Até põe uma equipe pensando nisso. Mas é a equipe da desgraça, dos advogados do diabo ali, que ficam o tempo todo preocupados, descobrindo coisinhas que deveriam estar funcionando melhor. Então, devemos ser a favor, devemos fazer as mudanças que são necessárias, fazê-las no momento certo, e se a gente não fizer, o futuro vai nos comer por uma perna. Muito bem, Max. Muito obrigado pela resposta. Mais uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de introduzir essa mudança de hábitos aos líderes e demais colaboradores? Afinal, a mudança é para todos, né? Aí eu tenho experiência pessoal, sabe, Tiago, para responder isso, porque muitas mudanças que eu passei em empresas, eu fazia parte do nível mais baixo da organização, né? O nível que não dá palpite. Então, toda vez que a gente era reunido e alguém vinha comunicar que uma mudança ia ser implementada, o que eu pensava, e o que todo mundo que está do meu lado pensava é: como é que isso me beneficia? O que eu ganho com isso? Ou o que eu deixo de perder com isso? Então, toda vez que eu implantei mudanças aí já como implementador, né, que eu tinha que fazer esse tipo de discurso, eu chamava todo mundo que estava envolvido e falava assim: escuta, me dá 5 coisas aí que cada um que vai nos assistir, né, vai deixar a apresentação dizendo: pô, que bom isso, vai me ajudar muito. Falei assim: nós não temos nada para dizer para o pessoal, eu sugiro que a gente nem reúna. Nós vamos dizer: olha, estamos fazendo isso que vai ser muito bom para a empresa. Aí o pessoal sai da reunião e diz assim: mas será que vai dispensar alguém? Então, uma das coisas era: olha, essa mudança não vai mexer com o emprego de ninguém. Maravilhoso. Aí o pessoal já começava a bater palma. Então, eu tinha muito esse tipo de coisa em empresa, de explicar uma mudança dizendo como ela beneficia a todos e não somente a empresa. Outra coisa, Tiago, que eu dizia é que nós precisamos ter necessariamente, em toda empresa, em todo departamento, uma pessoa que é do contra. Eu apelidei essa pessoa, porque eu trabalhei com uma que tinha esse apelido, de Serjão. Serjão era tudo que a gente falava: não, nós já fizemos isso, não vai dar certo. Vai ter um monte de gente que quebrou a cara por causa disso, hein? Eu não faria. Mas aí, isso muita gente faz, não vai dar certo, é mais ou menos a primeira resposta quando houve uma coisa nova. Quando é que o Serjão, ele dizia por que não ia dar certo. Aonde os outros erraram? Toda vez que tinha uma reunião, a gente falava: tem uma proposta nova, aí todo mundo concordava, eu parava, falei: pessoal, vamos tomar um café e chama o Serjão para participar aqui. Eu preciso que alguém seja contra e me diga o que pode dar errado e o que nós vamos fazer se der errado. Serjão, para mim, é um dos personagens símbolo de qualquer organização. A minha melhor história com o Serjão de verdade, Sérgio Batista, é que uma vez eu resolvi dar um prêmio para ele numa convenção de vendas. E aí eu entendi o que era o verdadeiro Serjão, porque tem Serjões e Serjões. Eu chamei o Serjão no palco, uma surpresa, né? Tinha um mimo para dar para ele. Eu disse: Serjão, eu sei que todo mundo fala que você é teimoso, que você é cabeça dura, que você não aceita novidade, mas eu queria dizer para você e para todo mundo que está nos ouvindo que de 100 coisas que eu ouvi de você até hoje, 99 estavam certas. E aí eu ia continuar o discurso e ele falou: e qual é que estava errada? Esse é o cara. Nós precisamos. Eu tinha ele sempre aqui em cima do meu ombro e convidava para ir comigo em lugares, sempre. Não vamos ser unânimes, porque, como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. A unanimidade é burra. Ela pode trazer problemas quando todo mundo acredita demais em alguma coisa sem ter pensado necessariamente e sem ter tido alguém que pudesse nos mostrar aquilo que podia dar errado. Então, isso para os colaboradores e
para os líderes, porque o líder precisa ser convencido para convencer o subordinado dele, que é o colaborador. O líder é uma palavra que varia muito, gestor é uma que varia mais ainda, né? O cara pode ser gestor do resíduos, por exemplo, que cuida do lixo da empresa, ou pode ser o gestor, pode ser o presidente da empresa, ele é gestor de qualquer... Uma das mais belas palavras que RH inventou foi gestor, porque o gestor é o que precisa explicar em que ponto do organograma ele está, mas o líder, a gente costuma pensar no líder como alguém que tem um corpo de subordinados não muito grande, ele não está lá no alto do organograma. Aí ele tem aquela liderança, outro tipo de liderança, a liderança que inspira, esse tipo de coisa. Estou falando da liderança dos que dão ordens diretas para um grupo de subordinados. Esse líder é um problema porque a empresa não decidiu ainda se ele é um empregado melhorado, né, ou se ele é um gerente piorado. Ele está no meio do caminho. Então, ele é o canal para fazer o que a empresa deseja, o que a empresa quer implantar, chegar aos ouvidos do subordinado de uma maneira muito positiva. Eu já vi muito líder, muito, supervisores encarregados de turma, né? Quando a gente ia fazer alguma coisa, o cara era surpreendido dizendo assim, ora, mais uma ideia desses caras ali em cima. Pronto. Quem estava abaixo dele já achava que aquilo não ia funcionar e não se esforçava para que funcionasse. Então, precisamos convencer o líder, ter um discurso muito bom, para que o líder convença o subordinado ou que os subordinados, em geral, participem de uma reunião onde o projeto é mostrado a eles com pontos claros do que, como aquilo vai beneficiar a todo mundo e a cada um em particular. Me estendi um pouco, viu, Tiago? Desculpa, eu falo demais às vezes. Max, com certeza você se estendeu, mas olha, daria para se estender ainda mais, porque é maravilhoso aprender com você, ouvir as suas histórias. Infelizmente, não temos mais tempo. Olha, em nome do InfoJobs, eu agradeço imensamente a sua contribuição valiosíssima para o Pandapé Digitalizados. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Tiago, muito obrigado ao InfoJob por essa oportunidade. Eu gosto muito de conversar com pessoas de recursos humanos. Nem sempre eu falo o que elas gostariam de ouvir, mas gosto muito de conversar. E desejo para todo mundo paz, saúde e sucesso.